mais um Cast Doctor para você. E hoje vamos falar sobre tabagismo e suas complicações à saúde. O elenco? Médicos. Trouxe aqui 2 médicos para falarmos sobre o tabagismo e muito mais. Além de que tem também um pneumologista. Dr. Júlio Sartori, Dr. Renato Bonafé, sejam bem-vindos aqui no Cast Doctor, o podcast da saúde. Sejam bem-vindos. E, como sempre, falar em tabagismo é sempre uma situação que a gente também tem algo a atualizar, inclusive quem está nos assistindo. Não é, Renato? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, tabagismo, quando a gente fala em tabagismo, a gente vê como um problema de saúde pública, vê como um problema de uma prevalência alta e uma principal causa evitável de morte, É a principal causa evitável de morte hoje no mundo, E quando a gente fala em tabagismo, a gente foca muito na doença, O tabagismo hoje é uma doença, devidamente com um CID adequado, mas indo além da doença, pensando mais naquela pessoa que fuma, fazendo uma abordagem centrada na pessoa mesmo, olhando o fumante, Por que aquele cara fuma, por que aquela pessoa fuma, os motivos que levam a isso. Então, é um tema prevalente que nós vamos ter muito que conversar hoje, Muito assunto aí pela frente. Exatamente. E como pneumologista, doutor Júlio, tem muitas situações que no consultório tu vê todos os dias. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Renato. A todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E realmente a gente temos muito a conversar, é sempre um assunto muito palpitante, porque a gente precisa sempre trazer de volta a memória de todos, A história do tabagismo também é uma coisa importante e algumas batalhas que vencemos ao longo do tempo. E tudo. Bem como o Renato falou, acho que é importante frisar isso, que tabagismo não é mais hábito, não é uma opção do paciente, Tabagismo é uma doença complexa, é uma doença crônica e é uma doença que tem tratamento, E a gente precisa avaliar de forma adequada para poder orientar bem toda a população. Eu vejo que em todas as situações das entrevistas Fala Doctor, uma das causas principais sempre é citado o tabagismo. O tabagismo está muito associado a doenças cardiovasculares, na sua grande maioria, a doenças da parte do sistema respiratório, e o Dr. Júlio vai poder falar com mais prioridade, E várias outras doenças da parte de saúde mental também, que eu vou poder abordar um pouco mais a respeito disso, porque muitas pessoas acabam utilizando o cigarro como uma bengala, E às vezes ele é a válvula de escape para muitas coisas, ele é o falso amigo, ele está sempre ali nas horas mais necessitadas das pessoas, Então, quando a gente fala também em tabagismo, a gente aborda saúde mental, E no protocolo clínico, as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, a gente traz as sessões estruturadas que entram como uma terapia cognitivo-comportamental justamente para isso, porque ali a gente fala, não vai ser a medicação a base do teu tratamento, vai ser você. Você vai conseguir superar essa dependência, E a gente trata isso como uma dependência química, a partir de toda uma terapia baseada em sessões estruturadas e com o apoio da medicação, Então, a gente já começa quebrando, durante as sessões de tratamento em grupo, esse viés assim, que as pessoas têm de querer o medicamento para poder abandonar o cigarro, E aí a gente já começa a trabalhar que não. O medicamento é 20%, 80% é a pessoa, Questão de hábito também, Muito. E falando na história, no passado, o longínquo era glamour, ter um cigarro na boca. Hoje já é do contrário. Aí temos uma vitória grande entre essas batalhas, O Brasil é um dos países que mais cumpriu as metas, de um tratado, do maior tratado de medicina comunitária, de medicina pública da história da humanidade, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. E o Brasil é um dos signatários, e realmente ele cumpriu a sua missão.
Tanto que nós temos aí uns dados interessantes, né, que na década de 80 nós tínhamos 35, mais ou menos, por cento da população adulta fumante, né? Hoje nós estamos lá com 9%. Nossa. Isso é uma vitória absurda, né? Frente a vários outros países, inclusive países mais ricos que nós. Né? Então, realmente, é um dado importante. Voltando um pouquinho na questão das doenças, né? Das 8 doenças mais frequentes que matam mais no mundo hoje, o cigarro está envolvido com 6 delas, né? Então, simplesmente só não está envolvido com HIV/AIDS, né? E doenças diarreicas, assim. Então, isquemia, infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico, câncer, tuberculose. Então, nós temos vários, né? Asma, DPOC, como um fator de risco extremamente importante, né? E tudo começa novo, né? Não digo criança, mas ali na pré-adolescência já começa assim uma vontade, um desejo, e se está com uma turma, já se envolve. E essa turma aí atual, e usando, né, agora, como é que é o nome que se chama? Chama de pendrive, mas como é que é? Cigarro eletrônico. Isso, exato. Em relação a esse tipo de cigarro, ele é muito mais prejudicial, né? Então, como você falou anteriormente, né, que antigamente era bonito fumar, né, que a gente fazia parte de um grupo social por estar fumando, né? Então, eu acredito que da mesma forma a história meio que se repete nesse momento quando a gente aborda cigarro eletrônico, né? A gente pensa que os adolescentes atuais, eles podem estar sendo manipulados de certa forma por querer fazer parte de um grupo, e para isso eu preciso utilizar tal substância, né? Então a gente pode estar se repetindo a história, né? E para isso essas pessoas, esses adolescentes ficam suscetíveis e acabam indo para esse uso desse tipo de artefato, digamos assim, né? Em que vai ter ali substâncias que a gente desconhece, né? Algo que não é regulamentado, né? Então tem muitas substâncias ali que a gente desconhece, tá? E que vão causar vários problemas de saúde, principalmente da parte respiratória, e aí o Júlio vai poder trazer melhor essa parte. Mas além disso, a nicotina que vai estar ali, vai estar trabalhando ainda a parte da dependência química, né? É uma falsa ideia que, eu uso um cigarro eletrônico, ele não tem aquela fumaça escura, então ele é menos nocivo. Não. A gente sabe que hoje tem evidência de que ele causa, sim, um dano, né, na parte da árvore respiratória, e que ele não trabalha a dependência à nicotina, né? Porque justamente ela está contida ali e com mais, sabe-se quantas mil substâncias tóxicas que vão levar a esse dano pulmonar tão igual ou talvez até mais grave. Isso a gente vai descobrir daqui a alguns anos, né? Sim, com certeza. Talvez até mais grave, porque são coisas que a gente desconhece, né? Sim. Realmente, é um assunto muito, muito interessante, porque aqui o que nós vamos falar aqui? Vamos fazer uma diferenciação para que as pessoas entendam. Nós temos um cigarro tradicional, um cigarro chamado industrializado, que ele é a combustão. Então, ali nesse cigarro, onde há uma queima, né, do tabaco, nós temos aí uma temperatura que vai a 850 graus aproximadamente na ponta da brasa ali, com uma liberação de 7.000 substâncias. Nós conhecemos o cigarro há mais de meio século e conhecemos os malefícios dele, conhecemos todas as doenças, né, todas as substâncias que tem ali dentro. E agora surge então, lá em 2003, um chinês cria um dispositivo porque ele vê o pai dele morrer com câncer de pulmão, fumando até os últimos dias, e pensou, puxa, vou tentar fazer uma coisa que reduza, que minimize os danos. E ele cria o cigarro eletrônico. E o que é o cigarro eletrônico? Hoje a gente chama de DEPs, né, de dispositivos eletrônicos para fumar. Tem vários tipos, já estão lá na 4ª, 5ª geração dos cigarros eletrônicos. Então, nós estamos começando a conhecer. Em 2013, ele foi patenteado por esse chinês. Em 2007, que começa realmente o uso nos Estados Unidos em grande escala. E ele foi lançado com esta premissa, com este objetivo de minimizar danos, fazer com que o paciente que fumava, ele passe a fumar algo que é menos danoso. O que se viu? Se viu uma coisa muito interessante. Nos Estados Unidos, e é alarmante, interessante e alarmante, nos Estados Unidos, as
crianças, os adolescentes estão fazendo a inicialização, estão iniciando o vício do tabaco pelo cigarro eletrônico. Por quê? Porque ali tu consegue manipular a dose, tu usa a nicotina, mas tu pode inclusive usar o THC, o tetraidrocannabinol, né, que é a substância da maconha. Tu usa aromatizantes para minimizar o gosto ruim, e aí acaba que os adolescentes, né, e pré-adolescentes iniciaram o seu vício através do cigarro eletrônico. Então é um grande problema. Tem estudos já na Austrália, nos Estados Unidos, mostrando que simplesmente essa alegação que a indústria faz agora, que o cigarro eletrônico é menos danoso, é um problemão, porque ele está introduzindo as nossas crianças, os nossos adolescentes no vício do tabaco. Exato. Voltando àquela situação que tu colocaste, né, do Brasil, que o Brasil, né, tá de parabéns, a situação da situação pública do tabaco e do fumódromo. A questão comportamental do nosso povo, ela foi muito boa, porque inclusive não só em locais públicos, como também em casa, fumantes, eles saem de dentro de qualquer casa para fumar fora, né? Então, está cooperando. Poderia até parar, mas pelo menos está cooperando pela situação daquela pessoa que não fuma e a pessoa que fuma. Como é isso? Posso fazer vou pular a ordem aqui, porque eu não posso deixar de falar que tem uma classificação que é muito importante, que eu acho que a maioria das pessoas desconhece. Vamos lá. Fumante ativo, quem é? É aquele que fuma o cigarro. Fumante passivo, é aquele que está do lado. Mas existe o fumo de terceira via. O que é o fumo de terceira via? É que aquelas substâncias em que o pai que saiu de casa para fumar fica o cheiro e as substâncias na roupa do pai. Existe um quarto lá, um aposento da casa em que lá se pode fumar, nos outros não. Mas a criança vai lá depois e sente o cheiro. Então isso é o fumo de terceira via. Está provado que é danoso também. E existe o fumo quaternário. Ele pode chamar primário, secundário, terciário e quaternário, que é justamente aquilo que os fumicultores estão sofrendo, né? Então existem estas vias e todas elas com seus danos, com seus problemas, né? Então foi importante, eu lembrei de comentar isso, que falaste do sair de casa. Às vezes o pai está lá dizendo, eu vou sair de casa, eu saio de casa para fumar. Não interessa. E a gente pergunta para a criança assim, e aí, Joãozinho, né? Quando abraça o pai, quando beija a mãe, quando abraça a mãe, tu sente o cheiro do cigarro? Eu sinto. Pronto, tá aí, ó. Tá? Fumo de terceira via. Isso. Aproveitando o gancho do que o Júlio trouxe, assim, e que você trouxe também, Douglas, da parte comportamental, né? Então, as pessoas, elas têm esse comportamento. E, às vezes, a gente se pergunta, nossa, sabe que é ruim, vê que tem consequências danosas, e por que continua fumando, né? E aí, a gente entra naquele ponto da dependência química, né? Que eu havia falado e tal. Então, entrando nessa linha, não sei se eu posso entrar um pouco nessa linha da parte da dependência química. Com certeza. A nicotina tem é a estrela do processo, né? Então, a partir do momento em que a pessoa traga o cigarro, né? Cerca de 10 segundos ela já atinge a parte do sistema nervoso central e já faz aquela liberação de um hormônio chamado dopamina, né? Esse hormônio, neurotransmissor, digamos, melhor dizendo, ele tem uma ação de trazer aquele bem-estar, calmaria, né? E a partir disso a pessoa fica bem. Então ela tem uma falsa sensação e curta sensação de que está bem, né? Que aquilo está fazendo bem para ela. E com o passar do tempo, ela vai necessitando de doses iguais ou maiores, com um intervalo de tempo menor, para atingir o mesmo efeito. E aí se estabelece a dependência química, né? E aí, se a gente for utilizar critérios, né, hoje do DSM-5 para dependência ao tabaco, a gente vai ter esses critérios, né? Alguns critérios ali, tendo 3 ou mais de uma lista extensa, que não vamos abordar aqui, mas já vai preencher critério para dependência química ao tabaco, né? Então, esse tipo de dependência faz com que as pessoas modifiquem seus comportamentos. Então, quando a gente traz e aborda o fumante, a gente traz isso, né? A gente mostra para ele que ele é um dependente químico. E num primeiro momento a pessoa fica assustada. Renato, você está me chamando de dependente químico.
E na sua essência, né? Então, esse primeiro impacto, esse primeiro choque, muitas vezes é um alerta para a pessoa e às vezes vira a chavezinha lá, tipo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu não quero ficar dependente dessa substância para o resto da minha vida, né? Então, aí começa a gerar a mudança de comportamento. Como ela é uma droga legalizada, né? Então, o acesso é tranquilo a essa substância, digamos assim, você compra em mercado, enfim, no comércio em geral, então a pessoa vai ter um acesso mais facilitado. Então a gente precisa daí ter um esforço maior em abordar isso, né? Muito embora hoje o Brasil e aí tenha esse destaque, né, por enfim, outros modos de agir contra o tabagismo, né, que é a parte da taxação do fumo, né, do cigarro por parte dos órgãos competentes, né, tem toda uma campanha, né, por trás disso. Antigamente a gente via os comerciais na TV, né, e hoje a gente não vê mais, então isso foi bom. A parte da lei de não fumar em ambientes fechados contribuiu também, é que nem você trouxe antes, Douglas, que a pessoa, para poder fumar, ela tem que perder momentos com pessoas queridas, né? Exatamente. Momentos com sua família, ela tem que sair do ambiente que está todo mundo reunido, está todo mundo feliz, ir lá para fora, às vezes está chovendo, ficar embaixo da chuva para sustentar o seu vício. E aí, nesses momentos, ela começa a ver o quanto esse cigarro vale para ela. Então, ela deixou de passar um momento em família, foi lá, na chuva, né? Agora está chovendo, por exemplo, para fumar o seu cigarro e sustentar o seu vício. Então, olha o preço disso para essa pessoa, né? E aí, na terapia, a gente trabalha isso, né? E olha a intensidade também desse vício. Para a pessoa fazer, né, ter esse comportamento de sair de uma boate, sair para fora, sair de um restaurante que está com seus amigos e família, sair de casa para fazer isso, a intensidade desse vício. E em virtude disso, só para complementar aqui, por que faz isso? Porque no momento em que ele fica sem a ação da nicotina, ele começa a ter alteração comportamental. A pessoa fica desconcentrada, agitada, começa a suar frio. Muda seu humor. Muda o humor. Qualquer pé de galinha dá uma sopa, né? Briga facilmente. Sim. Então, e aí basta usar o cigarro para ficar bem. Então ela tem uma falsa sensação de que aquilo é bom para ela. E aí o vício já estabelecido só se fortalece. Claro. Né? Então, esse tipo de alteração comportamental traz prejuízo, né? E as pessoas que estão normalmente na volta, que não são tabagistas, sofrem com isso. Mas é um problema que vai muito além do fumante. Às vezes é um problema que tem que abordar também a família como um todo. Com certeza, né? Sem dúvida. Perfeito, é exatamente isso. É para mostrar para o paciente que ele é um paciente portador de uma doença crônica, né? Ele não fuma porque ele quer, ele fuma porque ele está dependente, né? E trazer essa realidade é muito importante. Às vezes é chocante, mas é importante. Eu queria aproveitar o gancho, porque nós já falamos 2 vezes dessa posição do Brasil, dessa melhora dos números do cigarro a combustão, né? Trazendo então o contraponto disso na questão dos cigarros eletrônicos, né? Em 2018, a estatística mostrava 500 mil usuários de cigarros eletrônicos no Brasil. 2018, tá? 2022, 2,5 milhões. Gente, isso aí é 5 vezes mais. 5 vezes o número, isso, né? 2022, 2024 ainda não fechou a conta. É muita gente. Por quê? Não é legalizado desde 2009, né? Tem lá a Anvisa proíbe, né, a comercialização do cigarro eletrônico no Brasil. Tudo que vocês enxergam aí de uso é ilegal, não pode. Sim. Né? Mas o pessoal usa, né, e usa bastante. Eu só aproveitar que eu ainda estou no cigarro eletrônico aqui, e nós vamos trocando de assunto, mas é tão interessante, tem tanta coisa para conversar, muito bacana. né? Na questão do cigarro eletrônico, que houve uma situação interessantíssima em 2019 nos Estados Unidos. 2 estados, se eu não me engano, Illinois e Minnesota, começaram a relatar casos de pacientes jovens, né, que chegavam dando entrada no pronto-socorro com falta de ar, com tosse, com febre, e rapidamente evoluíam para insuficiência respiratória e acabavam sendo entubados e iam para UTI em ventilação mecânica.
E procurava-se agente, procurava-se um germe, um vírus, e não se achava, e os americanos são extremamente organizados, isso tudo é reportado para o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, e aquilo começaram a chegar, a pipocar esses casos. Em 2019 foram relatados assim, em questão de 2 meses, 95 casos, não achavam os germes. Os Estados Unidos está sofrendo um ataque de um vírus que a gente não consegue identificar o que é. Mas eles são extremamente organizados, e no relatório de todos os pacientes eles acharam uma coisa em comum, né? O uso do cigarro eletrônico dos últimos 90 dias. E a maioria com THC, com tetraidrocannabinol e vitamina E. Alguns pacientes morreram, outros foram à biópsia, e eles viram as alterações, e aí sai então a descrição da lesão pulmonar aguda por cigarro eletrônico. Então ela existe, é uma entidade que existe, né? E agora a última estatística americana dá conta de 2.200 casos no último ano, com 68 mortes. Aí vai pensar assim, 68 mortes de 2.500 casos não é muito, né? Sim, idade média dos que morreram, 24 anos de idade. Imagina, novo demais. Então, assim, o cigarro eletrônico é um grande problema, e vai se tornar cada vez mais um problema, porque é isso, nós estamos recém começando a conhecer bem os danos que esse dispositivo faz, né? E que vai proliferar mais ainda as doenças. Com certeza. E uma coisa agora, puxando da intensidade e vício, né? E indo para o teu lado, tua especialidade, pacientes com câncer de pulmão e não largo do vício. O grande problema de tratar, que o Renato vai nos ajudar na questão do tratamento do tabaco. Sim. Em pacientes oncológicos, né? Sim. E não só nos pacientes oncológicos, eu vou além, né? Porque o fumo, ele inibe as defesas do pulmão. Então, o tabaco dá mais pneumonia, o tabaco dá mais tuberculose. O tabaco inibe a ação dos imunobiológicos agora de terapia-alvo para tratamento de câncer de pulmão. Quer dizer, grandes descobertas aí para tratar câncer de pulmão não pequenas células, né? E com essas terapias-alvo, e simplesmente o fumo do tabaco diminuindo esse efeito dessas medicações. Então, realmente é um grande desafio, né, para o Renato na saúde pública, né? E para a gente também no consultório, porque a gente não trata tabagismo no nosso ambulatório da Casa Saúde, claro. Mas a gente vai encaminhar todos agora para o Renato. Sim. Te prepara. Não, eu acho que, Júlio, é um problema para nós todos, né, enquanto médicos, assim, na saúde pública e na saúde suplementar também, né, porque a gente trabalha em rede. Claro. Então, quando, por exemplo, o Júlio atende lá no hospital, onde ele trabalha, da parte pública, e conversa com a gente ali do setor secundário onde eu trabalho, na abordagem e tratamento do fumante com grupos, a gente está se ajudando, a gente está trabalhando em rede, certeza, né? Sim. A gente está compartilhando o cuidado dessa pessoa, né? Então, essa pessoa chega para a gente, muitas vezes, que nem você trouxe, um câncer de pulmão. E aí, vem para atendimento para parar de fumar. Depois de uma lesão grave estabelecida, né? Então, essa pessoa vem para tratar. Dependendo do estágio clínico em que o Júlio estiver acompanhando lá, a gente vai conversar com essa pessoa e também vai ponderar. E aí é uma questão delicada, Douglas, que aí a gente entra na parte de cuidados paliativos, a gente entra na parte de o quanto vale a pena eu submeter esse sujeito a um tratamento, dependendo da expectativa de vida que ele vai ter. Talvez, pela doença ou pelo quadro que ele está passando e tratamento, talvez não seja um momento oportuno de abordar. Muitas vezes a gente queira combater a doença. E aí é que eu trago o foco para o método clínico centrado na pessoa. Porque às vezes um diagnóstico, hoje a gente não trabalha mais com aquele diagnóstico precoce. A gente trabalha com o diagnóstico oportuno. Às vezes o diagnóstico pode vir num momento em que eu precise conversar com ele, receber ele, acolher esse paciente, trabalhar, fazer a escala do teste de Fagerstrom e ver o quanto ele está de dependente, para depois, no segundo momento, eu oferecer já a minha abordagem terapêutica medicamentosa ou não. Porque eu preciso ver como que ele vai evoluir, né, com o tratamento da parte do câncer. Sim. Porque daqui a pouco
eu posso estar causando mais prejuízo à saúde desse paciente, à saúde mental dele, se eu estiver tirando o cigarro dele agora, porque ele vai sofrer. Ele vai passar por um período de abstinência muito grande. Sim. E ele já está sofrendo mentalmente com o diagnóstico que ele acabou de receber. Então, é aquilo que eu digo, diagnóstico e tratamento no momento oportuno é bem importante. Para isso, a gente precisa ter um olhar além da doença, além do paciente, olhar para daqui a pouco o suporte. O paciente tem suporte familiar, tem pessoas que fumam no ambiente em que ele reside. Vai adiantar eu tratar só ele? Talvez eu tenha que tratar a família inteira, porque é uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito que vai envolver todo mundo, né? Aí trazendo mais para o vício, né? Em que você tem aquela parte de hábito do cigarro, né? O cigarro muitas vezes está ligado a hábitos de vida como pós-almoço, junto com um cafezinho preto, Claro. né? O final de tarde, junto com o chimarrão, né? Isto. Então, não querendo deixar... Nicotina e cafeína. Nicotina Ele e cafeína. acaba envolvendo um hábito, né? Ele está dentro de hábitos. E muito isso. embora a gente enquadre ele hoje, né? Muito mais que um hábito. Ele é uma doença crônica, que nem o Júlio trouxe, né? Então a gente sempre tem... E aí o importante também é fazer o acompanhamento desse paciente, né? Depois, quando a gente entrar mais na parte de tratamento, a gente vai explorar mais isso, né? O quanto tempo depois eu tenho que acompanhar esse paciente. Não é assim, eu faço o tratamento, prescrevo ali o tratamento preconizado por 3 meses e tchau. Não funciona assim. Claro. Eu queria aproveitar, sempre a gente vai pensando e lembrando dos assuntos que tem que falar, e eu gosto muito de fazer esse comentário que é importante. Falaste em droga legalizada, né? O cigarro é uma droga legalizada, que mata 1 de cada 2 usuários. Tu consegue imaginar alguma coisa que possa ser, algum produto que possa ser vendido legalmente em supermercado, em farmácia, que mata 1 de cada 2 usuários? Quer dizer, é uma coisa tão insana, né? Então, realmente, assim, a gente precisa tá muito em cima. A outra questão, na questão do tratamento, tratando-se de doença crônica e complexa, né? Talvez seja a única doença crônica em que tu tenha que discutir isso. Primeiro, assim, entender o grau de motivação do paciente para ver se ele está disposto a enfrentar isso. Partir também de ti um melhor momento de tratar. É algo muito, muito complexo. E mais, vamos além. O paciente precisa aceitar isso. Entendeu? A gente precisa discutir isso com o paciente, porque ele vai ter que marcar uma data do dia 0. Nós vamos discutir isso em questão de tratamento, mas eu me adiantei agora. Sim. Então, qual é a outra doença? Quer dizer, o paciente me procura com um quadro de pneumonia, eu não discuto com ele se ele quer ou não quer tratar, eu tenho que tratar esse paciente. Né? O paciente chega lá com a doença crônica tabagismo, e eu tenho que discutir. Por quê? Porque ele daqui a pouco não vai aderir ao tratamento, daqui a pouco ele não vai fazer o tratamento. E é muito mais complexo, falasse em familiares, o Renato falou muito bem, né? É envolvimento familiar. Quantos pacientes, Renato, já atendeste, e eu também, que chegam lá e dizem assim, doutor, eu fumo, eu quero parar de fumar, mas não é o momento. Às vezes pacientes humildes dizendo, eu estou com problemas familiares. Às vezes pacientes muito de cultos dizendo, eu estou terminando meu doutorado, não é o momento de eu parar de fumar. Né? Mas a gente tem que acolher isso, e sempre com muita tranquilidade, dizer, não, mas vamos lá, vamos estar sempre junto. Mas estimular. Criar o entusiasmo nele. Nós vamos marcar uma data e hora. Sim. E essa data e hora quem marca é o paciente, não é o médico. Além do mais, geralmente esse paciente que chega para isso, já vem com um kit de comorbidades, né? Ele já não vem só com isso, ele já vem, né, com um pregresso já. E aí tem que tratar tudo de uma forma bem multidisciplinar, envolvendo várias especialidades. Tributos, né, que são altos em cima do tabaco, é usado para tratamentos. Sim ou não? Essa informação eu não vou te saber te Não dizer. tem. Acredito que, como é recolhido para os cofres públicos, vai ser direcionado, né, uma parte para a parte de saúde, né? Não diretamente para a parte das políticas de controle do tabagismo. Sim. Né? Vai ser direcionado para a parte de saúde como um todo. Né? Talvez eu esteja errado, talvez a gente tenha dados de que isso vai ser direcionado, né? Esse recurso vai ser direcionado. Mas quando eu falo assim, um problema de saúde pública, ele vai muito além da doença, porque é justamente isso que o Júlio trouxe.
são momentos em que a gente recebe essas pessoas, né? Momentos assim de vida que às vezes estão ligados a problemas familiares, problemas sociais, problemas financeiros, do trabalho, né? De estudo, e que a gente tem que respeitar a autonomia do indivíduo, né? Saber o momento exato de abordar isso e trazer e estar disponível para ele a hora que ele quiser. Isso eu acho que é o mais importante, ele saber que pode contar com a gente naquele momento em que ele se sentir preparado, porque cada pessoa tem que ser um momento. Né? Lá no grupo de tabagismo, muitas vezes eu vejo, tem pacientes que estão em diferentes momentos das suas vidas, né? Alguns vão lá para ver como é que é, outros já vão bem preparados, eles já estão naqueles estágios de mudança de comportamento em que eles já estão na parte da ação, eles já chegaram, já higienizaram os ambientes da casa, lavaram cortina, trocaram o forro de cama, né? Já higienizaram o carro, então eles já estão preparados para agir. Tem outros que não, tem outros que vão lá para ver como é que é. Então não iniciou nada, está no estágio pré-contemplativo. Às vezes eles sabem, eles estão lá, eles têm noção da gravidade do problema e eles sabem que precisam parar. Mas eles ainda não chegaram naquele momento, bom, agora eu vou marcar o dia D, agora eu vou, a partir de tal data eu já não fumo mais, né? Então, esse ponto é o X da questão, é você saber o momento oportuno de abordar essa pessoa e oferecer o tratamento. E para isso é que o Júlio trouxe. É o paciente que tem que trazer para a gente, ele que tem que querer, né? Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente vai seguindo e a partir disso a gente recebe o sim e a gente toca a ficha daí na abordagem medicamentosa. E aí intensifica. E aí intensifica. Intensifica, porque daí no momento que ele está preparado e quer, aí é a oportunidade de pegar e tratar ele. E chegar à cura. E exatamente, a cura, né? Agora ele trouxe uma palavra importante, cura, Júlio. O que tu me traz aí de cura? Bingo. Vamos lá. O que nós temos? Nós temos a dependência química, né? A dependência química, então, é esse aumento do número de receptores que se tem de nicotina no cérebro, né, que são os alfa-4 beta-2 lá específicos, né, receptores nicotínicos, que ao longo da vida dá a tolerância, que o Renato falou também, e que a pessoa acaba fumando cada vez mais. Com o tratamento, que o Renato vai falar depois, então, bem certinho, com o tratamento, com aproximadamente 30 dias sem cigarro na boca e com o tratamento, a pessoa pode se livrar, ela vai se livrar da dependência química, ela vai voltar a fumar se ela quiser. Mas aí que vem a dependência psicológica, que é todo aquele envolvimento dos hábitos, né, dos locais e das situações, né, e essa dependência psicológica, essa não tem tempo, né? A não ser que o Renato me corrija aqui, mas até onde eu digo lá para os pacientes, não tem isso, aí tu vai ter que te policiar a vida inteira, né? Não tem como. Então, realmente, assim, é um tratamento desafiador, né? É muito desafiador e que a gente, claro, a questão, me lembrei a questão da taxação ali que tu falaste, né? Para onde é que vai esse dinheiro? Mas tem um dado que eu lembrei agora que é muito interessante. Porque várias ações foram feitas ao longo dessas últimas décadas para a gente sair dos 35% da população para chegar em 9%. Uhum. E entre elas foi a taxação. Né? Uhum. Então, as figuras nas carteiras, a proibição em locais, né, fechados. E a taxação, o que se sabe? Que para cada 10% de aumento do cigarro, tu tem 1% de redução no número de fumantes, né? Então, isso foi vertiginoso, assim, o preço do cigarro subiu e nós tivemos uma queda significativa, né? Mas ainda a gente tem essas pessoas que são muito dependentes, que elas deixam de comer, elas deixam de comprar. Sim, né? Claro. Tem histórias, assim, tristes, né, de paciente muito humilde, de baixa condição socioeconômica, que chega a vender comida que ganha lá para poder comprar o tabaco, né? Então, sim, realmente é uma grande epidemia, né? Hoje a chamada é pandemia. A Organização Mundial da Saúde considera o tabaco uma pandemia. Imagina. Né? E outra situação também é outro vilão que acompanha o tabagismo, que é o álcool, né? Então, se juntam as duas feras, né, agressivas demais, e que também, dentro dessa miséria, eles... Mas eu aproveito para dizer que, se somar todas as mortes relacionadas ao álcool, mortes relacionadas com suicídio, mortes relacionadas com doenças infecto-contagiosas, e somar todas elas, não dá o número de mortes por ano por doenças tabaco relacionadas. Viu só?
E o álcool, assim, eu falo isso baseado em experiência, assim, de tratamento, tá? Os próprios pacientes trazem. Abandonar o álcool é muito mais fácil do que abandonar o cigarro, porque o álcool, ele tem uma alteração comportamental muito mais socialmente inaceita, né? A pessoa fica alterada a ponto de cair na rua, enfim, né? Se torna uma pessoa chata. E já é queimada na roda. Exatamente. E eles largam muito mais facilmente. E isso por quê? Porque rola muito mais esse bloqueio social também, né? Claro que além de outros mecanismos fisiopatológicos. Claro. Mas é muito mais tranquilo de um paciente abandonar o vício do álcool do que abandonar o do tabaco. Porque do tabaco não tem tanta... Muito pelo contrário, o tabaco traz aquela calmaria, ele deixa o paciente mais tranquilo, né? Então, é muito mais difícil. E só trazendo um gancho ali daquela parte dos recursos, né? O que o país adquire com impostos, né, de recursos ali que vem da taxação, não chega perto do custo em saúde que tem para tratar esses pacientes. Quando envolve internação, medicamento, né, exames, né, e aí, enfim, o prejuízo é gigantesco. Eu tenho um dado só do Banco Mundial na questão de custos em dólar para tratar as doenças tabaco relacionadas e os anos de vida produtivos perdidos, né? Isso dá conta de 1,4 trilhão de dólares ano. Dólares, multiplica agora por 5,1 hoje. A gente não consegue imaginar uma cifra dessa, né? Mas é muito grande, né? É muito. E a gente aproveita isso para trazer quando a gente vai abordar o tabagista no tratamento. A gente pede para ele calcular quanto dinheiro ele já gastou. E isso é um fator que ajuda ele a enxergar curioso mesmo. E ver. E é muito interessante porque muitas pessoas, o dinheiro que direcionava para o cigarro, eles acabam guardando. E aí eles se espantam o quanto de dinheiro eles juntam e aí eles podem comprar uma roupa nova, né? Ir no salão de beleza, fazer uma viagem, muitas vezes dependendo da carga tabágica, né? Sim. E aí, às vezes, a gente aborda isso com eles. Você já calculou quantos reais você já teria gasto nesses anos todos fumando? E muitos falam, eu não quero nem saber. Por negação, né? É milhares. Eu gosto de reais. muito de falar para o paciente quando ele não tem nenhuma doença pneumológica que eu precise tratar, que ele só foi para fazer uma avaliação e que ele não é ainda dependente o suficiente para a gente usar a medicação. Eu digo assim, o teu tratamento é o melhor, é aquele tratamento que te bota dinheiro no bolso de volta. Mas como, doutor? Sim, nós vamos fazer aqui, vamos ter uma conversa que tu vai parar de fumar e vai parar de gastar, né? Então tá na hora de reverter a situação. Agora tu vai começar a ganhar. Tu pega esse valor da tua carteira e coloca dentro de uma poupança e deixa ali. Exatamente. Deixa para o teu filho, deixa para tua filha, deixa para alguém. Para ele mesmo. E deixa para ele mesmo, exatamente. Para ele ter esse retorno, claro, né? É importante. É importante, com certeza. Ele vai ganhar em tempo de vida com o filho. Com certeza, sem dúvida. Por estar ali junto com a família, com seus amigos, curtindo a vida, né? De uma forma saudável. Né? O tabagismo é difícil no mundo, né? Na situação do Brasil, e vocês trouxeram muitas informações preciosas aqui, e que o Brasil está indo muito bem, mas em situação Europa, por exemplo, que tem um consumo muito grande, China tem um consumo muito grande. Né? Hoje os grandes consumidores é China e Índia, né? Sim. E eu queria colocar, já que falou na Índia, eu acabei me lembrando do narguilé. O narguilé, na verdade, ele surgiu na Índia, né? E depois os países árabes aqui. E ele surgiu, não fazem muitos anos, ele foi criado por um médico, na verdade, para poder também tentar minimizar a toxicidade da fumaça, né, passando num filtro de água. Só que ele virou uma febre, e entre os jovens, é esse o grande problema, que esses novos dispositivos eletrônicos, narguilé, modinha, só que essa modinha ela vai se expandindo e vai aumentando. Então o narguilé é um problemão também, né? O narguilé, o charuto, né? Todos eles são problemáticos. Então, ninguém pode chegar e dizer assim, isso aqui é menos danoso do que o outro, por isso que eu vou trocar. Não. Todos eles são danosos, né? E no caso do charuto, é o câncer de boca, né? Pela alcalinidade ali do fumo, né? Então, é o calor, é a nicotina, as 4.700 substâncias, 7 mil. Eu tinha uns 20 anos atrás, eu li numa revista que era
E sempre guardei esse número, né? 4.800, né? Aí hoje vocês me trazem 7.000. E vai muito, e vai muito mais do que isso. Nós temos a máquina de fumar, né? A máquina de fumar são aparelhos, são dispositivos em que tu coloca lá os cigarros, ela suga e faz toda a análise dos produtos. Então hoje é fácil de saber o que tem dentro do cigarro, né? E a indústria do tabaco, ela é muito esperta, né? Isso. Interessante, porque o que fez a Philip Morris agora, uns anos atrás, ela simplesmente compra a maior indústria de dispositivos eletrônicos de fumar, do cigarro eletrônico da China, por alguns bilhões de dólares, quer dizer. Então, eles sabem disso, eles estão fazendo toda uma virada do jogo para continuar ganhando dinheiro. Com certeza, sem dúvida. Em cima da destruição da saúde da população. Inclusive, dentro do neuromarketing, eles mexem numa situação no cérebro que essa coisinha que tem no meio do cérebro ali, ele não se importa se o fumo mata ou não, e se aquela imagem, né, agressiva que tem nas carteiras, eles são muito espertos. Isso é verdade. E eu só queria fazer uma consideração na questão se é um produto legalizado que mata 1 de cada 2, o que a indústria do tabaco ela tem que fazer? Ela tem que angariar mais novos usuários, né? É aí que eles pegam as crianças, adolescentes, adultos jovens também. Com cigarros que têm sabores mais palatáveis, vamos dizer assim, né? Menos irritantes para a mucosa, para poder, né? Para poder vender. Exatamente. Bem, e aí a gente entra num ponto assim de pensar a longo prazo, né? Por que isso acontece? O porquê que está desse jeito? Por que aumenta? O que está acontecendo? Né? Eu acho que para pensar políticas públicas de saúde a longo prazo que tenham um impacto e que a gente vai brigar com empresas, né? Sim. Que lucram em cima fortes, muito fortes. Então a gente precisa trabalhar no usuário que consome os produtos. E aí a gente entra no campo da educação. Isso. Né? Na parte de promoção de saúde, prevenção de doenças, né? E hoje a gente tem o chamado Programa Saúde na Escola, em que um dos temas é essa parte do tabagismo, né? Então, trabalhar em novas gerações, que não foram atingidas ainda e não foram contaminadas com esses novos dispositivos, né? Sim. Senhores, agradeço demais a presença de vocês aqui, tirando o tempo precioso de cada um, mas é muito importante nós comunicarmos, e muito bem comunicado nesse tempo que nós conversamos, né? Aquele bate informação para um lado e para o outro, linka, e muitas informações veio aqui, dados, as doenças. A gente sabe que a longo prazo se pode ter uma redução maior ainda, de 9 para menos, mas isso tudo depende do próprio, né, da própria pessoa. E queria que você deixasse aquela mensagem final aqui para esse público que está nos assistindo. E escutando, né? Assistindo e escutando. Pode ir, Júlio. Não, eu acho que a mensagem mais importante, que é o que talvez impacte mais para todos os nossos ouvintes, né? É essa questão de que tabagismo é doença, né? E que precisa de um tratamento, e esse tratamento, ele não é um evento, ele é todo um processo muito, muito mais complexo do que receitar um antibiótico no caso de uma infecção, né? Então, eu acho que essa mensagem é uma mensagem importante. E a outra mensagem é essa questão dos dispositivos eletrônicos. Vamos ficar atentos, sairão mais informações, mas realmente assim, não é legalizado e é prejudicial, principalmente em começar o vício do tabaco. A minha mensagem final assim, é para quem está escutando a gente, né, quem é o usuário e é fumante, quem é o usuário do tabaco, é que entenda que em algum momento você vai parar de fumar. Ou você vai parar de fumar porque você quer, que é o caminho que a gente sempre busca, né, Júlio? Ou você vai parar por alguma condição médica que vai te obrigar a parar. Seja uma doença grave, como um câncer, um DPOC a longo prazo, que a pessoa vai ter que viver pendurado no oxigênio, né? Então, a mensagem é essa, fumante, você está com a faca e o queijo na mão. Cabe a você escolher a data e tem que pensar. E normalmente quando o paciente para, ele se arrepende, por que eu não fiz isso antes, né? Então, o tratamento hoje está aí,
Resumidamente, ele é um tratamento que aborda as sessões de terapia cognitivo-comportamental através de grupos, são 4 sessões estruturadas, em associação, aí sim entra a terapia medicamentosa, né, com o medicamento de escolha, que hoje é bupropiona, associada à reposição nicotínica, seja com adesivo, goma, né, ou pastilha. Então, é oferecido gratuitamente no SUS. Temos, sim, essa possibilidade de fazer. Claro que a demanda muitas vezes é maior que a oferta, mas estamos trabalhando para ampliar o acesso, né? Então, se você está interessado, escutou esse podcast e está interessado em parar de fumar, procura um médico, pode ser na rede privada, na rede SUS, né? Numa unidade básica de saúde mais perto da sua residência, solicita lá informações a respeito de como abordar esse tratamento e corre atrás, porque realmente... tempo é vida nesse caso. Com certeza. Renato, Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Sempre convidados, é claro, né? E a você que está aí nos assistindo e nos escutando, conscientize-se de que apenas vocês podem fazer a diferença. O apoio, aqui mesmo, foi dado que tem. Então, aquele abraço para todo mundo e até a próxima.